Glória a Deus. Está todo mundo bem, queridos? Amém. Então, essa é a nossa terceira super quinta. Nós estamos tratando o tema 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Amém? E nós estamos utilizando esse livro como base para tratarmos dessas questões. E hoje nós iremos dar continuidade às 4 últimas maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Abra em Colossenses no capítulo 3. Glória a Deus. Colossenses no capítulo 3. Aleluia. Colossenses no capítulo 3. Antes de lermos, eu verei com vocês a partir do verso 17. A partir do verso 16, nós veremos 3, verso 16. Antes de lermos, queridos, eu gostaria de desejar um Feliz Natal para vocês, amém? O nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, se fez homem, habitou entre nós, através de uma gestação sobrenatural, de uma ação do Espírito Santo. Jesus foi gerado no ventre de Maria, a mãe do Senhor, amém? E para a nossa salvação ele se fez homem, Deus homem esteve aqui entre nós, ele abriu os braços lá na cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assunto à destra do Pai e em breve virá para buscar a sua noiva e estabelecer depois o seu reino aqui na terra, que começará por 1000 anos e se estenderá pelos séculos dos séculos, amém? Então, feliz o Natal, o verdadeiro Natal, que é o nascimento do nosso Rei, o nosso Salvador, Jesus Cristo, amém? Como diz o homem de Deus, a Bíblia fala que Jesus é Deus conosco, aí ele fala, e ele continua conosco, amém? Ele mesmo disse isso, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Colossenses no capítulo 3, a partir do verso 16, o apóstolo Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Atenção no verso 17. E tudo o que fizerdes, alguém diga tudo. Aí ele fala, seja em palavra ou seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Amém? Então, tudo, queridos, que eu vou abordar aqui, essas 4 maneiras que precisamos viver, compartilhar isso na nossa igreja local para sermos uma bênção. Façamos isso, queridos, de todo o nosso coração, como para o Senhor e não para os homens, de toda a excelência de todo o nosso coração. Amém? Então, na primeira super quinta, o pastor Jackson, ele abordou aqui 4 tópicos. Ele falou, com base nesse livro, sobre não pergunte o que a sua igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer por sua igreja. Amém? Então a ideia é, como o nome do livro é 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja, então a ênfase é no que você pode fazer para ser uma bênção para a igreja. Amém? Mas isso não anula o que a igreja pode fazer para ser uma bênção na sociedade e algo mais também, como ajudar a comunidade, ajudar os pobres e outras coisas que essa escritora aborda também. Um outro tópico que o pastor Jackson falou foi: ore diariamente pelo seu pastor. Ore diariamente pelo seu pastor. Queridos, eu quero fazer um comentário pequeno sobre isso. Você não sabe o quanto você ajuda uma liderança orando por ela. Quando Daiane e eu, nós estávamos à frente de uma liderança aqui na igreja, era tão bom quando alguém chegava para a gente e dizia assim: nós estamos orando por vocês. Porque você se sente protegido, guardado, e você sabe que muito pode a oração do justo nos seus efeitos, amém? Então ore sempre pelo seu pastor, é a segunda maneira. A terceira maneira de você ser uma bênção: abençoe o pastor em ocasiões especiais. Ô Saulo, o que seria ocasiões especiais? O aniversário da sua liderança, do seu pastor, do seu líder de departamento, sei lá,
período de Natal, final de ano. Ou você pode decidir, como outras pessoas decidem, eu gosto de fazer isso também, não escolher um dia específico, simplesmente abençoar, porque você é generoso e porque você quer honrar a vida da sua liderança, amém? Quarta maneira de você ser uma bênção na igreja: envolva-se com o ministério de socorros, ou seja, esteja ativo na igreja local fazendo alguma coisa. Eu gosto de dizer, queridos, que não existe nenhuma passagem na Bíblia que diga assim: eis que eu vos chamei para que vocês sejam os desocupados do reino. Não tem essa passagem na Bíblia, amém? Ou seja, Deus nos chamou para fazermos alguma coisa. Nós precisamos, queridos, estar sempre envolvidos com aquilo que Deus está fazendo. Então, não importa o departamento, não importa se é um departamento que você vai trabalhar muito ou não trabalhar tanto, se vai ser todos os cultos ou se vai ser uma vez na semana, mas contando que a gente esteja trabalhando na obra do Senhor, amém? Isso vai nos ajudar em várias questões, e uma delas é na disciplina no horário, na submissão e também na organização. Sabia? Se você está em um departamento, você precisa chegar antes, organizar. Por exemplo, quem trabalha com as crianças, você não coloca as crianças lá de todo jeito. Você tem que passar pano, tem que limpar, tem que organizar. Então você vai aprendendo isso e consequentemente você leva para casa. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos avançar mais um pouco. Quinta maneira, pastor Lucas, na quinta-feira passada, começou a abordar também mais quatro maneiras de se tornar ou de ser uma bênção para a igreja. Ele disse: cumpra com os seus compromissos. Ou seja, se você tem uma responsabilidade, você deve cumprir com essa responsabilidade. Amém? Caso tenha, é lógico que às vezes existe imprevisto, mas já está dizendo, é imprevisto. Não é toda semana. Se é toda semana, já não é imprevisto. Sempre é aquela pessoa que está no departamento e diz assim: ó, na próxima semana eu não posso ir. Por quê? Porque aconteceu um imprevisto. Aí na outra semana eu não posso ir, porque aconteceu outro imprevisto. Como dizia um amigo meu, é igual aquela pessoa que diz que deixa de ir para a escola porque a avó morreu, mas já matou a avó umas 500 vezes. Misericórdia. Vamos mais. Sexta maneira: submeta-se com estilo e sorria sempre. Queridos, o pastor Lucas abordou isso, mas eu gostaria de só fazer um pequeno comentário com vocês. Quando a gente aprende sobre submissão, a gente aprende 3 coisas: submissão, obediência e concordância. Você pode desobedecer e se submeter. Você pode não concordar e se submeter. E você pode concordar, obedecer e submeter. Amém? Submissão não é concordância com tudo, nem obediência em tudo. Aleluia. Muitas pessoas, não entendendo isso, elas acham assim: eu tenho que concordar e tenho que ser obediente em tudo que meu líder está falando. Mas às vezes o líder está dando uma ordem absurda, como foi dito aqui. Está falando algo que vai além das escrituras. Então você desobedece e continua honrando. Amém? Quer um exemplo disso? Atos dos Apóstolos, a Bíblia mostra que Pedro e João, eles foram proibidos, pastor Lucas citou isso, eles foram proibidos de pregar a palavra do Senhor e de ensinar a respeito do nome do Senhor Jesus. E a oração deles foi: Senhor, nos concede mais autoridade para que a gente pregue a sua palavra, para que mais pessoas sejam alcançadas. Ou seja, Senhor, nos concede autoridade para que a gente desobedeça. Amém? Então você pode desobedecer e mesmo assim continuar submisso. Aleluia. Um outro ponto também é a questão da concordância. Um bom servo não concorda com tudo não, queridos. Tem gente que pensa que estar debaixo de submissão é estar concordando com tudo. Não. Muitas vezes você não vai concordar, mas quem tem a visão é aquele que está falando. Então o que é que você faz? Você se submete mesmo discordando. Agora você não precisa divulgar, chegar de púlpito e dizer assim: eu discordo com tudo que está sendo feito. Amém? Porque aí você já está caminhando para um outro lado. Mas você pode discordar e mesmo assim continuar se submetendo. Amém? Aleluia. Isso aqui é algo que as pessoas têm uma deficiência. Elas acham que tem que concordar com tudo. Nem sempre nós devemos concordar com tudo. Até porque às vezes a direção que uma liderança tem vai além daquilo que nós estamos imaginando. Isso acontece muito em reuniões de diretorias.
Às vezes, por exemplo, no nosso ministério, no Verbo da Vida, a nossa igreja Verbo da Vida, a igreja Verbo da Vida funciona com um casal pastoral, que são casais presidentes. Tem os pastores, os ministros auxiliares, os pastores auxiliares. Tem também secretário, primeiro gestor, segundo gestor, que são aqueles que trabalham na parte da diretoria da igreja. Tem conselho diretor também. E muitas coisas que são tratadas, nem sempre haverá uma concordância com todos. Mas, em submissão, muitas vezes, a pessoa pode chegar e dizer assim: olha, nós não concordamos com essa atitude que a liderança local quer ter, mas a gente nos submete. E quando a gente faz isso, queridos, a gente está debaixo da bênção. Amém? Então, nem sempre submissão vai ser o mesmo que concordância. Alguém entendeu isso? Amém? Você pode discordar e se submeter. E você pode também concordar, obedecer e se submeter. Quem lembra daquela história de um filho que a mãe diz assim: eu quero que você tire a mão da tomada. E ele fala: não, eu não vou tirar, tira a mão da tomada. Ou senão, vá pegar água para mim, pegue água para mim. Ele: não, eu não vou pegar, pegue água para mim, eu não vou. Ele vai, só que ele vai batendo os pés. Ele está insubmisso e obedecendo. Aleluia. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não confundir essas questões. Amém, queridos? Só um comentário: submissão está mais relacionado à honra que você dá à liderança do que necessariamente à concordância. Eu não concordo com tudo com o nosso atual presidente, mas eu me submeto por causa da autoridade. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar. Tiveram outras coisas também que foram tratadas e eu quero citar aqui para que a gente avance e eu entre nos tópicos que eu vou abordar. Aqui no número 7, reconheça a armadilha da familiaridade. Então, às vezes, queridos, isso aqui acontece muito quando numa igreja local pessoas são da mesma família do pastor. O pastor Lucas falou aqui sobre a questão da intimidade. Às vezes você se torna comum, mas isso acontece também não apenas na intimidade. Acontece na intimidade, mas quando tem família. Quem é liderança sabe que pastorear a família é mais difícil. É ou não é, meu amigo e minha amiga? É mais difícil. Por quê? Porque principalmente se a pessoa for alguém que é mais velho do que você, geralmente a pessoa não vai tratar você na mesma honra que as outras pessoas tratam. Então isso é algo que precisa ter bastante cautela. Quando você tem um familiar na igreja local, o familiar precisa entender que por mais que aquela pessoa seja mais novo, mais velho, não importa, mas é uma autoridade, você precisa honrar, mesmo que seja seu pai, seu tio, seu filho, sua mãe. Amém? Então nós temos que entender isso também. Uma vez um irmão me disse para mim: Saulo, é mais difícil a gente orar, crer para pessoas da nossa própria casa, né? Familiares. A gente ora por cura por várias pessoas, mas quando é os de casa, parece que é mais difícil. E Reagan explica isso, ele diz assim, que crer para você mesmo e crer para os de casa, de fato há uma necessidade de uma perseverança e de uma fé mais consistente. Amém? Crer para o outro é tranquilo, porque o dom opera em benefício do outro. Mas crer para você mesmo ou para os da sua própria casa, há uma necessidade de uma perseverança maior. Então, queridos, cuidado com a familiaridade, não apenas sendo família, mas também se aproximando demais para não tornar a liderança comum. Mas também não caia do outro engano de alimentar soberba. Eu falava com Miqueias, meu amigo, eu falava para ele assim: Miqueias, muitos dos soberbos que existem hoje pregando por aí, eles são fruto dos elogios das pessoas. As pessoas alimentaram essa soberba. Por exemplo, eu já preguei uma vez e uma pessoa aqui da igreja chegou para mim e disse assim: para mim, você pregava e o pastor John era apenas o pastor. E eu estava ao lado do pastor John ali na saída. Eu disse assim: mas eu não sou nada se não fosse Deus usando ele para me levantar. E não tem aquela quando você a tramontina, né? Não tem quando você acaba uma conversa. Eu acabei a conversa justamente dizendo isso, porque a pessoa queria alimentar um sentimento de soberba em mim. E eu disse: eu não sou nada se não fosse aquela pessoa ali. Amém, queridos? Então a gente tem que ter cautela com isso também, porque às vezes a soberba vai bater nas nossas portas, mas você deve abrir sempre com a humildade. Amém? Glória a Deus por isso. Uma vez, meu irmão Jânio, pregando num lugar,
uma pessoa disse para ele assim: você é o único evangelista do Ministério Verbo da Vida. Meu Deus, esse ministério é pequeno demais para você. Cara, vai para outro lugar. Aqui é pequeno demais. Suas asas, você não está conseguindo abrir suas asas nesse lugar. Vá para outro lugar. Sabe o que foi que Jane respondeu? Eu só consigo ter asas porque esse ministério acreditou em mim. Aleluia. Amém. Vamos avançar. Deus é bom, queridos. Amém. E por último, o pastor Lucas abordou o seguinte tópico: supere as ofensas. Você sabe que dentro da igreja, queridos, a gente que lida com pessoas, nós seremos ofendidos e nós iremos ofender. Não é assim? E a gente precisa superar isso. Eu conheço pessoas, queridos, que faz 10 anos que a pessoa está na igreja, e quando você fala de alguma questão de ofensa, a pessoa fala assim: mas em 1833 uma pessoa me magoou. Então a gente tem que superar essas coisas, amém? Superar a ofensa. Eu gosto de um livro chamado A Isca de Satanás, do John Bevere. Esse livro, queridos, ele dá show mesmo, falando sobre cuidado com a questão da ofensa. Tem um livro aqui também chamado Não Caia ou A Armadilha da Ofensa. Cuidado com essas questões, porque a gente está na igreja no dia a dia e a gente precisa entender que se nós não tivermos cuidado, nós iremos ofender e sermos ofendidos. Amém? Mas a maturidade chega. E quando a maturidade chega, você não vai se ofender por essas coisas simples. Nós precisamos crescer, queridos. Nós precisamos sair do nível de criança e precisamos comer alimento mais sólido para que a gente não fique triste por besteira, porque alguém passou, não falou, porque o pastor Lucas falou algo interessante aqui. Às vezes a pessoa fica com raiva de alguém que contou algo sobre outra pessoa. Uma vez uma irmã me disse assim: eu não estou suportando ver tal pessoa na igreja, porque essa pessoa fez isso e isso comigo. Se você escutar só o lado daquela pessoa, você pensa que é isso mesmo. Quando você vai ver o outro lado da moeda, a história não foi daquele jeito que foi dito, teve algo a mais. Então a gente precisa ter sabedoria, e nessas questões de relacionamento é bom você não tomar partido, é bom ficar com a palavra e deixa eles se entenderem, amém? Porque se você tomar partido, você pode estar caindo no engano. Então, queridos, falando agora sobre os tópicos de minha responsabilidade, eu vou falar aqui do primeiro tópico: declare palavras cheias de fé sobre sua igreja. Você pode abrir sua Bíblia em Hebreus. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Hebreus no capítulo 11. Declare palavras cheias de bênçãos para a sua igreja ou sobre sua igreja. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Hebreus, no capítulo 11, no verso 3. Olha o que diz a Bíblia. Pela fé entendemos que foram os mundos ou o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você prestou atenção que o universo foi feito por meio da palavra? Por meio da palavra de Deus, lógico. Mas, queridos, se nós que somos crentes, e se a Bíblia fala que a salvação é por meio da confissão do Senhor Jesus Cristo, então a confissão tem uma importância. Amém? A palavra, o pastor Johnny pregou isso no domingo à noite sobre fé e falou sobre confissão. Se nós somos salvos, quando nós cremos com o nosso coração para a justiça e confessamos com a nossa boca a respeito da salvação, Jesus como Senhor, se isso faz com que a gente receba a salvação, então isso mostra que as nossas palavras têm sim poder de transformar coisas. Morte e vida estão no poder da língua. Então nós precisamos falar bem da nossa igreja. Então, por exemplo, fale a verdade. Agora, se for falar para outras pessoas, você vai falar o que está acontecendo. Mas individualmente, você pode confessar aquilo que você quer que aconteça. Quem entendeu isso aqui?
Por exemplo, lá fora você chega para uma pessoa e você fala assim, olha, lá na igreja dificilmente passa uma semana sem alguém se converter. Isso é verdade sim ou não aqui em Arco Verde? Então, dificilmente eu vejo aqui uma semana que passa sem alguém não se converter. Você vai ver sempre, geralmente no domingo à noite, alguém vem, se rende ao Senhor, se converte ao Senhor Jesus Cristo. Então você pode chegar lá fora e dizer assim, olha, lá na minha igreja é uma bênção. A gente olha, todo mês, pelo menos 4 ou 5 pessoas são salvas. Você está falando bem sobre a igreja. Ô Saulo, e aquilo que ainda não acontece? Você nem fala isso para as outras pessoas. Você fala assim, Senhor, eu declaro minha igreja fazendo tal coisa. Eu declaro minha igreja andando em tal nível. Amém? Você faz isso porque você também está contribuindo para o crescimento da igreja. Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus é bom, queridos. Então, fale palavras de bênçãos a respeito da sua igreja. Você pode dizer, olha, minha igreja é uma bênção, o pessoal lá é uma bênção. Queridos, olha, minha igreja é uma igreja que é um exemplo em unidade. Minha igreja é um exemplo no louvor. Vocês precisam ouvir o louvor da Igreja Verbo da Vida de Arco Verde. Você pode divulgar, você pode falar isso para as outras pessoas. Vocês precisam ir na super quinta. A quinta-feira lá na igreja é poder de Deus. Olha, quer ver poder é o domingo de manhã. Domingo de manhã é o culto nosso, crente. Quando você vai para lá, para aquele culto do domingo de manhã, olha, é fogo de Deus, é poder de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque você nunca vai convencer ninguém se você não estiver convencido. Então você precisa literalmente estar envolvido nisso, dizer assim, olha, o culto é uma bênção, a minha igreja é uma bênção. Então quando você fala, declara palavras de bênçãos para a sua igreja, outras pessoas vão desejar estar nesse lugar. Amém? Então você pode chegar no seu trabalho, na escola, se você é um professor, se você é aluno, não importa, você pode chegar e falar assim, olha, tem uma igreja que é uma bênção, a Igreja Verbo da Vida. Uma vez um irmão mandou uma mensagem para mim, pastor, ele disse assim, Saulo, cara, veja só, tem uma igreja ali, é um pregador, né? Ele falou para mim, de outra igreja. Ele disse assim, cara, tem uma igreja ali que é ideal para você congregar. Eu disse assim, mas eu não estou procurando igreja para congregar, eu já tenho uma. Ele disse, mas aquele ministério, eles são pentecostais, eles creem nos dons. Eu disse assim, o nosso também crê nos dons. Mas eles creem na palavra. Eu disse assim, o nosso também crê na palavra. Não, mas veja só, é porque lá é assim, assim. Eu disse assim, ó, deixa eu só dizer uma coisa, eu conheço esse ministério que você está falando, é uma bênção mesmo, só tem uma coisa, eles não cumprem horários. Lá na nossa igreja, Verbo da Vida, qualquer Verbo da Vida que você for, se eles falam que o culto vai começar às 18 horas, que horas começa? Pode ter quantas pessoas? A gente no Verbo da Vida de Arco Verde, eu vou falar da nossa igreja, eu vou usar um exemplo do meu pastor. Pastor Johnny tem um costume de fazer isso aqui, ó. Gente, vamos ter uma reunião de 7 horas da noite, mas vamos marcar de 6h30, porque aí dá tempo do pessoal chegar. Ele faz isso? Se é 7 horas, que horas é? 7 horas. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam aprender a chegar no horário. Amém? A serem pontuais. Então não tem essa história, não, eu vou esperar o povo. Ah, vai começar o louvor agora, vou esperar o povo chegar. Não, não, não. Começa naquele horário, amém? Então, o que é que eu posso falar sobre a minha igreja Verbo da Vida? Nós somos uma igreja pontual. Eu gosto da organização do Verbo da Vida. Aí esse irmão disse assim, Saulo, mas lá você vai conseguir ter uma atuação maior a respeito dos dons espirituais. Olha, lá você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Eu disse para ele assim, olha, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Nessa denominação que você está falando, não existe reunião para reciclar ministros. Se um ministro tiver com algum problema, se um ministro cair, se tiver algo assim, vocês têm reunião onde reúne vários pastores, vários ministros para ouvir uma palavra, para levantar os ministros? Eita, não tem. Eu falo assim, o Verbo da Vida tem. Amém? Pelo menos, queridos, 3 reuniões nós temos que trata diretamente com o ministro. A reunião de pastores, a conferência de ministros e as reuniões de professores. Amém? Fora as outras reuniões que tem locais da supervisão. Amém, queridos? Então, minha igreja é uma bênção. Diga, minha igreja é uma bênção. Diga, eu declaro a Igreja Verbo da Vida de Arco Verde, prosperando. Diga, em misericórdia, em unção, em graça, em palavra, em poder, financeiramente. Diga, em amor. Aleluia!
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos liberar palavras de bênçãos sobre a nossa igreja. Eu acho engraçado quando pessoas falam assim, não, mas a igreja precisa disso, aquilo, outro, mas ele não entende que ele faz parte da igreja, né? Aleluia. Então, geralmente ele não diz assim, eu preciso de tal coisa. Uma vez um irmão falou para mim assim, a Igreja Verbo da Vida de Arco Verde precisa andar mais em amor. Aí eu respondi para ele assim, você faz parte da igreja, então você precisa andar mais em amor. Aí ficou aquele cri, cri, cri. Então, queridos, nós precisamos andar mais em amor, nós precisamos fazer essas coisas. Então, é algo que todos nós precisamos fazer, amém? Então, a nona maneira de se tornar uma bênção para a sua igreja é libere palavras de bênçãos, cheias de graça, de fé sobre a sua igreja. 10º, convide as pessoas para ir à igreja. Sabe, queridos, que a Bíblia fala, o autor aos Hebreus, aqui no capítulo 10, ele vai dizer, verso 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia aqui é o dia escatológico. Então aqui ele está dando uma estratégia para você congregar ou chamar pessoas para a igreja, sabe qual? Chegue para uma pessoa e fale assim, olha, vamos para a igreja, Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando, vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor. Nós precisamos usar essa estratégia também, queridos. Sabe que hoje em dia, infelizmente, com o avanço do liberalismo teológico, muitas pessoas têm desconsiderado a igreja local. E hoje em dia existe um grupo denominado os desigrejados. Infelizmente está sendo uma praga para a igreja. Quem são os desigrejados? São frustrados que estão fora da denominação. Todo desigrejado é um igrejado frustrado. É alguém que se decepcionou numa igreja local e ele acha que ele pode ficar em casa vendo vídeo no YouTube e ele pode se juntar com outras pessoas dizendo assim, aqui eu estou congregando porque Deus me vê em qualquer lugar. É verdade, Deus te vê em qualquer lugar. Eu nunca conheci, não sei se você conhece, nenhum desigrejado que cresceu ministerialmente congregando em casa. Você conhece algum ministro desigrejado? Se eu convidaria um ministro desigrejado para pregar aqui? Misericórdia, né? Com a sua igreja? Não tem igreja não. Então, queridos, a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Porque, uma vez um desses líderes, né, disse para mim assim, não, é porque a igreja, o sistema da igreja, veja só, a igreja tem um sistema. O sistema da igreja domina as pessoas, coloca regras, faz isso, aquilo. Não, olha, veja só, todas as vezes que a humanidade tentou viver sem regras, deu errado. Então, se o seu problema refere-se a estar relacionado a regras, então o negócio está sério. Porque Adão e Eva não tinham a lei de Moisés, mas tinham a lei de Deus, que dizia, não coma. Amém? Então, o homem não consegue viver sem regras, tem que existir regras. Eu gosto de uma frase de Jânio, meu irmão, que ele diz assim, se a terra ficar sem regras, a terra se destrói. Então nós precisamos de regras, precisamos de leis, precisamos de princípios. E o que é interessante é que essas pessoas que alegam a igreja, que falam que a igreja local é um sistema, elas congregam em casa, têm uma liderança, os líderes desigrejados têm uma liderança, eles se reúnem, eles se alimentam, eles dão ofertas e tem alguém que prega toda semana. Mudou o que de igreja? Então falou de um sistema e caiu em outro. Geralmente as pessoas que fazem isso são pessoas que estão frustradas com uma liderança local e elas não querem conviver no mesmo espaço com aquela pessoa e decidem viver fora. Mas sabe de uma coisa, se você é salvo, um dia todos nós iremos conviver no mesmo local. E aí não tem como a gente se esconder. Amém? Todos estaremos juntos lá na presença do Senhor. Amém? Um novo céu e uma nova terra. Então, convide pessoas para vir à igreja. Convide pessoas. T.L. Osborne, ele tem um livro chamado Conquistando Almas Lá Fora Onde os Pecadores Estão. Ele diz que, geralmente, o pecador, ele não gosta de vir para a igreja.
Ele não gosta de vir para a congregação, ele não gosta de ouvir ensinamento, ele não gosta de ouvir isso. A ideia é que você vá lá e pregue. Essa é a missão da igreja, é ir lá e pregar. Mas lembre-se, o nome do livro é 12 maneiras que eu posso ser uma bênção para a minha igreja. E uma maneira de você ser uma bênção, você está lá no trabalho, uma pessoa falando assim, olha, meu dia está mal, o negócio está difícil, financeiramente eu não estou bem. Olha, deixa eu dizer uma coisa, lá na minha igreja hoje, meu pastor vai falar sobre prosperidade financeira. Vá lá ouvir uma palavra hoje. Você pode usar aquela estratégia para trazer a pessoa. Amém? Então você pode convidar pessoas para vir para a igreja, sim, usando estratégias. Essa escritora, ela diz assim, você tem a estratégia de usar momentos festivos na igreja. Vai ter uma festa, vai ter algo especial, vai ter um jantar dos namorados, jantar dos casais, vai ter um evento assim, você convida uma pessoa não crente, lá na igreja vai ter um evento. Olha, ímpio não gosta de palavra, mas ímpio gosta de festa. Então se você fala, olha, lá na minha igreja vai ter uma festa, vai ter uma festa lá e vai ter comida. Todo mundo gosta de comida, menos eu. Então você vai chamar pessoas para vir para a igreja, para elas congregarem, amém? Eu gosto de café, aleluia. Vamos lá, o próximo tópico, então, o primeiro que eu estou abordando aqui com vocês é declare palavras cheias de fé sobre a sua igreja. O próximo, convide as pessoas para ir à igreja. E agora, seja um ofertante consistente. Abra comigo, por favor, em 2 Coríntios, aqui eu gosto, viu? O negócio aqui é bom, aleluia. 2 Coríntios não, 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 até o verso 19. Aleluia. Diga, eu sou uma bênção para a igreja de Arco Verde. Diga, essa igreja é uma igreja de excelência. Diga, essa igreja é uma igreja da palavra e do poder. Diga, eu sou uma pessoa da palavra, uma pessoa do poder. Diga, eu sou uma pessoa da generosidade. Aleluia. Olha o que diz o apóstolo Paulo, capítulo 6, verso 17. Exorta aos ricos do presente século, 1 Timóteo, que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos dá ou nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Meu Deus, vamos continuar. Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Eu gosto desse texto aqui, queridos, porque ele traz um equilíbrio. Ele fala que a prosperidade e a riqueza não é só para você, não é só para mim. Ele fala, para o nosso aprazimento, tá vendo? Deus nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, então é para o seu prazer. Deus quer te enriquecer para você desfrutar de coisas boas mesmo. Deus quer que você faça uma viagem internacional. Deus quer que você viaje, vá para a Barra de São Miguel. Aleluia. Vá para São Miguel dos Milagres. Não é isso, Eduardo? É bom ou não é bom lá? Fala, irmão. Olha, depois você me pergunta o preço da diária e eu te direi. Mas vamos lá. Você pode, queridos, investir para o seu prazer. Amém? Não é errado você aproveitar. É bom você fazer isso. Mas Paulo traz para o equilíbrio e Paulo diz assim, mas também que sejam ricos em boas obras, generosos em dar. Aleluia! Então Deus quer também nos enriquecer para que a gente oferte, para que a gente abençoe outras pessoas. Uma vez uma pessoa me perguntou, Saulo, você só oferta quando Deus fala contigo? Eu disse, eu não posso humilhar a oferta a Deus falar comigo. Vou repetir que tem irmão que ainda não entendeu.
Saulo, você só dá ofertas quando Deus fala contigo? Eu não posso humilhar a oferta só ao momento que Deus fala comigo. Como assim, Saulo? É porque tem crente que espera Deus falar com ele para ele ofertar. Veja, eu não estou dizendo que Deus não possa te direcionar. Pode. Mas a Bíblia fala que Deus nos enriquece para toda generosidade. Então eu sou generoso independente de Deus falar. Eu não preciso esperar Deus falar comigo para agir em generosidade. Agora, se Ele falar, eu também devo fazer. Amém? Então não se limite apenas, eu só dou algo se Deus falar comigo. Isso é pequeno demais, queridos. Sabe por quê? Porque nem sempre você vai ouvir a voz de Deus. Nem sempre nós iremos atentar para aquilo que Deus está falando. E nem sempre Deus vai direcionar. Uma vez eu falei para minha esposa assim, amor, eu dou, não apenas porque Deus fala comigo, eu dou porque eu sou generoso. Não, mas você dá por causa da pessoa? Não, eu dou por causa de mim. Como assim por causa de você? Porque se eu der por causa da pessoa, eu vou olhar para as condições. Se fulano tiver condições, não merece a oferta. Não, eu dou porque eu sou generoso. Amém? E como eu sou generoso, eu vou exercer a generosidade. Aleluia. Então, queridos, entenda isso, você não precisa ser guiado para dar uma oferta. Mas também você pode ser guiado. Você entendeu o equilíbrio? A Bíblia fala, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. A pergunta é, quem propõe? A Bíblia não fala. Então pode ser você ou pode ser Deus. Lembra que o rei Davi, quando ele foi fazer ofertas para a construção do templo, ele disse, eu, do meu próprio tesouro, eu dou tanto de prata, tanto de ouro. Ele disse assim, eu decido dar. Só que em outro momento ele fala assim, Senhor, nada nós damos de nós mesmos, mas o que nós estamos dando vem de Ti mesmo. Das Tuas mãos nós entregamos. Então nós podemos fazer dessa maneira, Deus nos guiar para dar algo, ou também eu exercer a minha generosidade. Amém? E só um detalhe, se existe uma necessidade conhecida, você não precisa de uma direção. O irmão está passando fome, será que Deus está me direcionando para dar uma feira ao irmão? Não, vou esperar Deus me guiar. Gente, quem está com fome quer comida agora. Talvez o vaso não está ouvindo que Deus já vem falando há tempo para a pessoa fazer isso. Amém? Então, se você vê uma necessidade, você já pode suprir aquela necessidade. Como eu gosto de dizer, quem vê o problema é a solução. Bem? O chão da igreja está sujo. Olha aí a oportunidade de você varrer. Aleluia. Então, seja um ofertante consistente. Amém? Então, se nós estamos vendo uma dificuldade, nós podemos trazer a solução. Amém? Ajudar outras pessoas também. Então, dê sempre ofertas, oferte sempre. E aí, queridos, essa oferta não precisa ser apenas para a mesma pessoa. Você pode dar, e não precisa ser só em dinheiro. Essa escritora aqui, ela diz algo fantástico. Você pode dar uma oferta em carona. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vêm para aqui para a igreja e elas vêm de lugares longes. E elas desejam muitas vezes vir em outros cultos, mas principalmente quem tem criança, não tem como vir. Então, se você é um irmão daqui da igreja, você tem carro, e você tem a oportunidade, não, viu um irmão ali, o irmão está andando, indo para casa, aí você vai chegar e vai dizer assim, vai na bênção, irmão, vai na bênção. Não. A Bíblia fala isso, né? Se você vir seu irmão... Se você vir seu irmão com alguma necessidade, você simplesmente ora por ele e fala assim, vai na bênção, vai na bênção. Estou parafraseando, Tiago fala isso. Queridos, isso você não está andando na verdadeira fé, amém? Se tem alguém necessitado, você precisa ajudar a pessoa, porque você vai demonstrar a sua fé pelas suas obras, amém? Então, queridos, Deus tem levantado pessoas para... eu falo isso com minha esposa, queridos, eu e Daiane, a gente tem compartilhado algumas coisas, e esses dias eu falei para ela assim, amor, Deus tem nos enriquecido para que a gente seja um alívio para outras pessoas. Deus quer nos enriquecer para que a gente seja alívio para outros. Pessoas que estão precisando, queridos, eu quero estar sensível. Você sabia que pode existir pessoas aqui nessa quinta-feira que não comeu nada? Você sabia que pode ter pessoas aqui que não têm o que comer quando chegar em casa?
E nós precisamos, como igreja, estarmos sensíveis, porque pode ser que a gente seja uma ajuda para outra pessoa. Deixa eu só lhe dizer, não existe uma oferta pequena, existem ofertas. Ah, não, mas minha oferta é pequena demais, eu não sei se vai ajudar uma pessoa. Deixa eu só dizer algo para você. Quando eu fazia o Rema, em 2008, 2009, o Rema 2008, no primeiro ano, quando eu estava fazendo, a gente passou por um momento de dificuldade tão grande, a gente vendia lanche na igreja, os irmãos compravam, não pagavam, aleluia. Eu lembro que tinha um irmão que ele dizia assim, olha, eu quero pegar agora na segunda-feira, mas na quarta-feira eu trago. Na quarta-feira ele faltava. Aí na sexta-feira ele dizia assim, deixa eu pegar mais lanche, na segunda eu acerto tudo. Na segunda-feira ele passava, nem me via. E eu lembro que Marina era a diretora, Marina é a esposa do pastor Tony, que foi fundador aqui dessa igreja. Eu falo isso porque tem pessoas novas aqui. E aí Marina, ela disse assim, Saulo, você não pode cobrar, você só pode lembrar. Eu não sei qual é a diferença, mas tudo bem. E eu lembro que teve um irmão que ele estava devendo, queridos, um determinado valor, e eu cheguei para ele e disse assim, irmão, olha, eu não estou te cobrando, eu estou lembrando que naquela quarta-feira lá, você pediu tal coisa, o irmão vai querer mais alguma coisa hoje? Aí ele disse assim, eu comprei? Eu não comprei não, você está me cobrando? Aí eu disse, não estou não, irmão, fica na bênção. Oferta forçada, gente, deixei. Então nós podemos abençoar, queridos, pessoas da nossa igreja, nós podemos abençoar não apenas com dinheiro, nós podemos abençoar, queridos, dando carona. Sabe uma maneira que a gente pode abençoar? Ligando para a pessoa quando a gente percebeu que ela não veio para o culto. Isso aí só. Sabe, queridos, eu sou amigo de Miqueias. Quando a gente tem uma comunhão tão grande que quando um percebe, faltou um culto por alguma coisa, está viajando alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz, a gente manda uma mensagem bem delicada um para o outro, né? Não posso revelar o segredo agora. Mas é mais ou menos assim, e aí peste, estás aonde? Aí eu falo, rapaz, cadê você? Ele fala assim, estou aqui, rapaz, vamos para a igreja hoje? Então a gente tem essa comunhão, então você pode mandar mensagem para os seus amigos, para as pessoas da igreja, e aí você está onde? Porque eu senti falta de você hoje. Você já percebeu que tiveram algumas pessoas que faltaram hoje? Pensa, que tal Deus não está falando com você hoje, para que você chegue em casa e mande uma mensagem, senti falta de você hoje no culto. Amém? Olha, hoje a gente ouviu uma mensagem de ser uma bênção para a igreja, eu quero ser uma bênção para você. Amém? Então nós podemos fazer isso. Eu já senti falta de um varão aqui, eu chegar a terminar o culto, eu vou mandar uma mensagem para ele. Vou dizer, varão de guerra, cadê você? Então, queridos, a gente pode fazer isso e sermos uma bênção para outras pessoas. Sabe qual é o resultado disso? A gente vai aliviar para a liderança local. Amém? Nem todas as pessoas o pastor vai lembrar. Mas a gente pode ser uma extensão da liderança local, lembrando das outras pessoas. Eu vi um homem de Deus dizendo assim, que o melhor pastor, olha essa frase, isso aqui para mim é para glorificar de pé a igreja. Ele disse, olha, o melhor pastor chama-se você. Como assim chama-se você? Aí ele vai explicar. Ele diz, porque o pastor, o seu pastor local, pastoreia através de você. Você entendeu isso? Ele não só pastoreia você, mas ele pastoreia através de você. Quando você entra em contato com alguém, quando você fala assim, rapaz, eu senti falta de você, ou usando outras palavras, sem ser essas delicadas que eu uso com Miqueias, você usando outras palavras, olha, eu senti falta de você, você não estava ontem na igreja, está tudo bem, está precisando de alguma coisa, quando você faz isso, você está sendo uma extensão do pastor local, porque o que o pastor vai fazer, se fosse ele, seria isso. Então, eu achei fantástica essa frase, o melhor pastor chama-se você. Amém? Num contexto, não estou dizendo que você tem um ofício pastoral, mas num contexto de ser uma bênção para outras pessoas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, seja um ofertante consistente, oferte mesmo, queridos. Não fique limitado apenas a uma coisa. Você pode ofertar carona, você pode ofertar dinheiro, você pode ofertar um abraço, uma visita você pode ofertar um aconselhamento, amém? Dá um conselho para uma pessoa. Você pode chegar e dar um conselho para uma pessoa que está precisando de ajuda. A Bíblia fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria.
Então nós podemos fazer isso para sermos um alívio para outras pessoas. Agora, cuidado com aquelas pessoas que se intitulam conselheiras, que vão te aconselhar e chegam na sua casa e te aconselham a ser um rebelde. Então a gente também tem que ter sabedoria, porque nem todo conselho é de Deus. Amém? Nem todo conselho é de Deus. A gente tem que ter os nossos olhos abertos para a gente ficar com a palavra de Deus. Porque tem pessoas que estão envenenadas e elas gostam de passar de casa em casa lançando veneno também. Então temos que ter sabedoria nessas questões também. Amém, queridos? Nunca fique contra a sua igreja. Amém? Fique sempre junto com a sua igreja local, sendo uma bênção também. E por último, queridos, o último tópico. Eu li esse livro quase todo, ficou faltando só uma partezinha, mas a parte que eu li dele, até o último capítulo dele, que não é esse capítulo 12, tem um outro capítulo que ela aborda algumas coisas, dicas para o sucesso, e ela fala como encontrar uma igreja boa. Ela explica o que seria uma igreja boa. Mas antes disso, o último tópico que eu quero abordar para vocês aqui é: estenda a mão para ajudar outros. Estenda a mão para ajudar outros. Eu quero ler um versículo com vocês aqui. Você está aí em Timóteo, vai lá para Atos dos Apóstolos. Aleluia. Diga pela fé, mesmo que você ainda não esteja fazendo, mas diga crendo, amém? Diga assim: eu sou uma pessoa generosa e eu faço grandes ofertas. Diga em diversas áreas. Diga, eu dou carona. Diga aconselhamento. Oferta em dinheiro. Oferta em palavras. Abraços. Diga presentes inesperados. Diga perfumes, roupas, maquiagem. Diga eu dou ofertas. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Eu preciso fazer uma notinha de rodapé aqui. Escuta essa. Minha sogra conta um testemunho muito interessante. Que ela viu uma pessoa na igreja, um ministro, um homem de Deus, quando era no outro Verbo da Vida, lá no outro prédio. E ela sentia um desejo muito grande de comprar um tênis. Foi um tênis para ele? Foi um tênis, não foi? Sentia um desejo muito grande de comprar um tênis para ele. E ela disse: eu vou dar esse tênis, meu Deus. Foi lá, comprou o tênis, ofertou. Quando deu, ele disse assim: eu estava precisando, era esse aí que eu queria um desse. Amém? Aleluia. Então olha aí Jeová falando, aleluia. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, eu quero ler apenas o verso 1 e 2. Você vai dizer que isso tem a ver, Saulo, com esse tópico de estender a mão para ajudar outro. Vou te dizer logo mais. Fica tranquilo, eu estou finalizando. Olha o que diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E o texto vai dizer que eles foram enviados pelo Espírito e foram dar início à primeira viagem missionária. Diga Barnabé, diga Saulo. Deixa eu só contar algo para vocês rapidamente. Após Paulo ter se convertido, ele desaparece um tempo. Ele vai para Tarso, lá na Cilícia. E ele fica um tempo desaparecido. E sabe quem lembrou dele? Barnabé. Barnabé foi ao encontro de Saulo, trouxe ele, antes disso ele apresenta Barnabé aos discípulos, apresenta Saulo aos discípulos. Barnabé foi um braço forte, alguém especial na vida do apóstolo Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Você pode ser uma ajuda para outra pessoa aqui nessa igreja. Vou dar um exemplo, nós até como ministros da palavra, não apenas o público no geral, mas nós que pregamos a palavra, nós podemos ser uma bênção entre nós. Miqueias pode ser uma bênção para mim.
Eu lembro de uma vez um conselho que Miqueias me deu. Nós somos amigos, queridos. Se tratando de pregação aqui na igreja, quem nos corrige caso tenha algum erro é o pastor local. Amém? Mas eu tendo amigo, eu posso ouvir conselhos. E uma vez eu pregando, Miqueias chegou para mim e disse assim: Saulo, cara, diminui nas brincadeiras. Você está brincando muito, e quando você brinca demais, a brincadeira é bom, é o seu estilo, mas quando você brinca demais, as pessoas não vão dar o devido crédito à sua mensagem. Ele disse: diminui nas brincadeiras, e eu comecei a fazer isso. Eu diminuí nas brincadeiras, não deixei de brincar, mas eu diminuí. E eu percebi que as pessoas lembravam mais das mensagens. Amém, queridos? Porque senão a pessoa só fica com a brincadeira na memória e esquece da mensagem. Então, a gente pode ouvir também, até entre nós como ministros, a gente pode ter a humildade de chegar um para o outro e dizer assim: olha, você tem alguma dica para me dar? Eu não estou dizendo que você vai me corrigir, vai falar na hora disso, vai chegar aqui na frente. Não, nós estamos em treinamento, nós temos uma liderança para isso. Mas você pode ouvir outra pessoa. Nós precisamos ter a humildade, queridos, de reconhecer que nós não sabemos tudo, que nós estamos crescendo, que nós estamos avançando. Uma vez, eu cheguei para um amigo meu lá de Paulo Afonso, André Luiz, um jovem de lá, um homem de Deus, vai ensinar no Rema aí em breve. Esse jovem, ele foi ministrar a palavra, nós somos amigos, e ele foi ministrar, e ele tinha um costume dele ministrar assim: olha, porque eu quero dizer para vocês, porque eu quero que vocês prestem atenção, porque eu quero falar para vocês. E não é assim, Miqueias? E ele ficava para lá e para cá, para lá e para cá. E eu disse para ele assim: olha, deixa eu só dizer algo. Cara, procura falar mais devagar, mais lento, e fica mais quieto, senão você vai cansar as pessoas. E ele disse assim, porque o povo vai ficar olhando para você assim, ó. E ele disse: Saulo, cara, muito obrigado por esse conselho, eu estou aprendendo, obrigado por essas dicas. Amém, queridos? Então nós precisamos disso. Um outro conselho que uma pessoa me deu, disse para mim assim: Saulo, quando você for pregar, não fique tão preso à explicação do texto. Deixa Deus fluir. Porque às vezes você está na busca de querer explicar o texto, mas daquele dia é um dia para uma unção se mover no nosso meio. Vai ser o texto em manifestação. Essa pessoa que me deu esse conselho foi o pastor do Verbo da Vida de Mossoró, no Rio Grande do Norte, pastor Jackson. Eu estava ensinando lá. E ele disse para mim assim: Saulo, você tem uma unção sobre a sua vida e você flui também nos dons. Eu já vi você orando, pessoas sendo curadas, você fluindo nas profecias. Ele disse assim: cara, não fica preso ao texto. Você não vai sair do texto no mover. Você vai ser bíblico. Mas, cara, não fica preso ao texto. Você pode ler o texto e fluir. Eu olhei para ele e disse assim: pastor, muito obrigado por esse conselho. Porque, de fato, a gente que ensina, se a gente não tiver cuidado, a gente vai ficar tão preso ao texto que a gente vai perder o mover do Espírito. E os mestres que nós temos na Bíblia de referenciais, Jesus e Apolo, eles eram ungidos, cheios da unção e cheios do poder, e ensinava. Amém? Então precisamos ter equilíbrio nisso. Então, queridos, estenda as mãos para ajudar outras pessoas. Que sejamos um braço forte para levantar pessoas. Para chegar para irmãos aqui e ajudar essas pessoas. Eu gosto de um exemplo que ela dá aqui nesse livro, que ela diz que a equipe ministerial dela, gente, leia esse livro, adquira esse livro. Ela diz assim, a equipe ministerial dela ficou tão treinada em dar ofertas, tão treinada em ajudar outras pessoas, que faz isso também com os ímpios. Ela fala aqui formas de você ajudar outras pessoas, aí fala de você ajudar dando ofertas também. E olha que coisa interessante, ela diz que a equipe ficou tão acostumada em dar ofertas que quando eles iam para um restaurante lá na região, os garçons, eles ficavam disputando para ver quem ia atender aquele povo, porque sabia que eles davam grandes ofertas. Eu não sei se você já percebeu, mas agora nas padarias, nos supermercados, tem uma lá, caixinha de final do ano, caixinha de Natal. Eu sugiro você ir comprar alguma coisa e deixar uma oferta ali para aquelas pessoas. Eu faço isso, queridos. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu compro pão. Aleluia. Pão com café eu gosto, aleluia. Então, todos os dias eu compro pão, queridos. Todos os dias eu deixo uma oferta lá. E outra coisa, você pode surpreender, não deixe moedas de R$1, R$2, não. Você pode fazer isso também. Mas você pode surpreender. Você pode deixar R$50 lá.
Amém, queridos? Você pode ser um auxílio. Sabe o que aconteceu? Isso ficou tão forte que eu fui nessa padaria novamente e a pessoa chegou para mim e disse assim, esse aí é aquele que sempre oferta desde quando a igreja era aqui, naquela padaria lá, Palmas de Ouro. Desde quando a igreja dele era aqui, ele sempre ofertou aqui nessa caixinha de Natal e oferta muito. Então, queridos, tomara que a nossa fama se divulgue na igreja, de uma fama de pessoas generosas. Aleluia! Diga, eu posso estender os braços para ajudar outras pessoas. Amém, queridos? Glória a Deus, que sejamos uma bênção para a nossa igreja local. Eu finalizo aqui, queridos, vou fazer uma oração por vocês, mas eu quero só citar novamente os tópicos para que fique guardado no seu coração. Eu falei, declare palavras cheias de fé sobre a sua igreja. Comece a praticar isso hoje, amém? Não espere não, pratique hoje. Um exemplo, se você achou que a ministração hoje, que a mensagem, que o culto, que o louvor hoje foi bom, você vai encontrar alguém e falar assim, olha, você perdeu, hoje foi bom. Amém? Foi uma palavra poderosa, o louvor foi maravilhoso, então declare palavras de bênçãos. Eu falei também, convide pessoas para ir à igreja. Falei, seja um ofertante consistente. E por último, estenda a mão para ajudar outros. Amém, queridos? Pai, eu te dou graças. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque nós estamos avançando e nós queremos sim ser bênçãos para essa igreja. Na verdade, nós somos uma bênção para essa igreja. Nós queremos, Senhor, andar em tudo isso que o Senhor nos ensinou durante essas super quintas. Obrigado pela instrução certa, por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, por aquilo que a gente ainda vai fazer e avançar no Teu reino. Eu te dou graças, em nome de Jesus. Amém.